A graça e a paz, meus irmãos, amém? Deus seja louvado. Não sabia que minha mulher falava tanto assim. Ela, hoje, mas graças a Deus, tudo é para a honra e a glória do Senhor. Deus é maravilhoso, a gente pode daqui sentir a falta de alguns irmãos, não é? Época, período de férias, nosso pastor também está de recesso, como eu já falei aqui no domingo passado, ele está descansando um pouco, recarregando as baterias, né, para poder enfrentar, para poder estar novamente pastoreando a igreja, novamente que ele é o pastor da igreja. A gente sente a falta dele, sente a falta de alguns irmãos, né? A gente percebe que alguns irmãos também estão faltando, a gente sabe o motivo, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui para louvar a Ele e glorificar o nome dEle. Ele se faz presente aqui no nosso meio, por isso nós estamos, de fato, felizes e alegres, porque nós estamos na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar os amados irmãos, e eu até já peço o grupo de louvor para já preparando, eu vou precisar deles para que eles cantem um louvor. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmos, de número 30. Quando a gente fala Salmo de número, porque Salmo não é capítulo, né? É número, né? Capítulo 30, vamos ler até o versículo 5, Yasmin, por favor. Ele já colocou aqui na tela. Vamos ler. Os irmãos podem ficar de pé. Só por reverência à palavra de Deus. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor. Acho que é o violão. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me ensaraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pai, muito obrigado, porque aqui nesta noite nós estamos para trazer a tua palavra. E nós queremos te pedir o teu auxílio. Nós queremos te pedir a tua ajuda nesta noite. Eu não venha falar de mim mesmo, mas que o Senhor aqueça o meu coração com o fogo do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos use, ó Deus, neste momento, que possamos trazer uma palavra que realmente vai ao encontro do coração dos amados. Que possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Nos usa nessa noite, enquanto nós estivermos pregando e ministrando a tua palavra. Nos ajuda, nos auxilia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E o tema da nossa canção, da canção que os irmãos vão fazer, ele fala sobre alegria, né? Todavia me alegrarei. Podem sentar, meus queridos, podem sentar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela
ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Interessante que essa canção, ela fala profundamente, que ela fala justamente sobre o choro. E quando a gente lê esse salmo, às vezes a gente fica pensando, de fato, esse salmo aí de Davi. Eu vou trabalhar com a hipótese que é Davi. Porque ele fala que, se você pegar no subtítulo da sua Bíblia, você vai dizer lá, esse cântico é da casa de Davi. E eu acredito que é Davi. E vou trabalhar na hipótese de que é Davi. É interessante que esse salmo, ele é muito forte. Eu gosto muito desse salmo. Quando eu comecei a ler esse salmo, quando eu comecei a olhar para a vida de Davi, para a vida desse homem que estava em completo desespero, de um homem que estava perdido, de um homem que completamente angustiado e desesperado. E quando a gente olha para a vida de Davi, é como se Davi estivesse no fundo do poço. Ele não vê uma luz no final do túnel. A gente olha para a vida de Davi, esse homem, e esse salmo é carregado de sentimentos. Quando a gente lê os salmos, a gente vê esse salmo carregado de sentimento. E Davi, quando ele escreve, ele não omite algumas coisas que acontecem com a vida dele. Quando ele está triste, ele diz que está triste. Quando ele está em pecado, ele também diz que está em pecado. Quando ele diz que está precisando de ajuda, quando ele está passando por um sentimento de dor, um sentimento de culpa, de arrependimento, de medo. E a vida dele está aqui na íntegra. Quando a gente olha para esse salmo, e a gente consegue enxergar a alma de Davi angustiada, e precisando de ajuda. Ele, por vezes, ele como diz assim: Senhor, eu estou precisando de Ti. Não retire o Teu Espírito de mim, porque eu pequei contra o Senhor. Então, quando a gente olha para a vida de Davi,
a gente percebe de que a vida de Davi não foi fácil. Ele estava passando por uma situação difícil. E muitas vezes nós estamos passando da mesma forma uma vida difícil. Todos nós passamos. A igreja às vezes está passando, nesse tempo de pandemia, está passando um momento de aperto. Às vezes de insegurança. Às vezes um momento depressivo. Mas o que Davi nos orienta aqui, meus amados irmãos, quando diz o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu consigo tirar aqui algumas razões que a gente aprende através da vida de Davi. A gente aprende que ele coloca o Senhor e ele é aquele que restaura a vida. E quando a gente olha para o primeiro versículo, olha bem, ele diz assim: eu te exultarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem ou que zombassem de mim. Irmãos, é interessante que esse homem, Davi, que era um rei, às vezes a gente pensa, mas Davi era um rei, um guerreiro. Ele passa por uma situação dessa. E quem escreve esse salmo aqui não é um camponês, não é uma pessoa que está vivendo lá no sul da Bahia com as enchentes. Está falando aqui de um rei, de um guerreiro, de um rei da nação, que está passando por um momento de pressão sobre ele, de desespero. E ele chega e diz assim: olha, mesmo que eu esteja passando por tudo isso, mesmo por toda a luta que eu estou passando, mesmo pela depressão que eu estou passando, mesmo pelo desespero que eu estou vivendo, a minha alma ainda exalta o Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos não se alegrassem sobre mim. Irmãos, nós temos motivos para agradecer a Deus. Às vezes a gente fica questionando pelos problemas que às vezes nós passamos na vida. E aqui a gente percebe que Davi, ele busca uma recuperação, uma readaptação. E alguns dizem, pode diminuir. Alguns dizem que Davi passou por esse momento porque ele perdeu o irmão, o filho dele chamado Absalão. Absalão era um filho amado de Davi. Que Davi sentiu muito a morte de Absalão. E por isso ele passou por uma prensa de azeite. Por isso ele passou por momentos difíceis. Por momentos ele passou por momentos de angústia. E quando ele escreve esse salmo aqui, ele esquece tudo aquilo, a vida pregressa dele, tudo que ele passou, o momento de desespero, de pressão que ele viveu, de perseguição, porque Davi também foi perseguido, mas ele disse: olha, eu vou deixar tudo isso para lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou exaltar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou dizer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não permitiu que os inimigos zombassem de mim. Às vezes você está passando também um momento desse. Talvez você esteja aqui nesta noite, precisando de auxílio, precisando de ajuda. Talvez você está precisando dizer para o Senhor assim: Senhor, eu te exalto, eu glorifico o teu nome, eu rendo louvores a ti, mesmo com a minha vida como está sendo, mesmo com a gente vê todo dia mortes, covas. Mas mesmo assim, eu glorifico o teu nome, eu exalto o teu nome, eu digo que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor fez coisas tremendas na minha vida. E aqui a gente aprende alguma razão nesse texto, que o Salmo é que o Senhor é aquele que restaura. Ele é um Senhor restaurador. E ele fez isso na vida de Davi. Ele restaurou a vida de Davi. Se a gente olhar para a vida de Davi, a gente vai ver que os olhos de Davi levou ele ao pecado, de adultério. Os próprios irmãos de Davi o perseguiam. Num certo momento, o pai de Davi disse: olha, eles estavam em guerra. O pai de Davi disse: vai levar pão para os teus irmãos lá na guerra. E aí Davi pegou o pão, levou. Quando ele chegou lá onde estavam os irmãos, o irmão vira para ele e diz assim: o que tu vai fazer aqui? Quem mandou você vir para cá? Vai cuidar das ovelhas, teu lugar é cuidar das ovelhas. Você não foi chamado aqui. Porque eles estavam lutando, Golias estava zombando do povo de Deus. Assim, Israel não tem homem. E Golias zombava. E Davi foi para a guerra, levar pão para os irmãos. Mas os irmãos desprezaram Davi. E vocês sabem a história que aconteceu no final. Davi venceu o quê?
venceu Golias com a mão poderosa do Senhor. Irmão, nós temos poder para vencer qualquer inimigo. Porque Deus é o Deus da restauração. Deus levanta você que está caído, está passando por um momento difícil, porque Ele é um Deus restaurador. Mas para que eu busque essa restauração na minha vida, eu preciso entender que eu preciso exaltar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, a gente não vai se calar. A gente vem para a igreja para glorificar a Deus, exaltar o nome dEle. Eu sei que nós temos muitos problemas, mas uma vida não está fácil, está difícil viver. Mas nem por isso nós vamos nos calar. Nos calar, nós vamos abrir a nossa boca, exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dizer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida. E a gente aprende com Davi aqui. A gente aprende com Davi. Davi tinha intencionalidade. Ele tinha intenção. A intenção dele era exaltar ao Senhor. E eu pergunto para o irmão, o que você veio fazer aqui nessa noite? Qual é a sua intenção? Nós viemos aqui para quê? Para louvar e glorificar o nome do Senhor. E quando a gente louva e glorifica Ele, meus irmãos, a gente deixa para trás as preocupações, as angústias, as mortes que a gente ouve todo dia, as calamidades que estão acontecendo no nosso país. E a gente entra em choque quando a gente vê tanta notícia ruim. Às vezes até dentro da nossa própria casa. Às vezes é em nós mesmos, que estamos passando por um problema difícil. E às vezes nós não temos mais a espontaneidade de louvar a Deus. A gente perdeu esse entusiasmo de dizer, eu quero glorificar o Senhor independente do que está acontecendo na minha vida. Eu quero exaltar a Ele. Sabe por quê? Porque Ele restaurou a minha vida. Porque Ele me buscou, Ele transformou a minha vida. E quando eu olho para a minha vida pregressa, quando eu olho para a minha vida no passado, eu não tenho motivos para ficar calado. Eu tenho que exaltar a Ele. Sabe por quê? Porque um dia Ele visitou a minha casa, um dia Ele restaurou a minha família, um dia Ele restaurou a minha vida. Então eu não posso deixar de exaltar esse Deus. Eu não posso parar de exaltar a Ele. Porque Ele fez grandes coisas na minha vida. Olha o salmo que diz assim. Ele diz, e não fizesse com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Quantos inimigos a gente vê no dia a dia. Quantas pessoas torcendo para ver a nossa queda. Quantos zombam de nós. O termo ali é zombar. O inimigo, ele zomba da gente. Às vezes com problema de um comércio que a gente botou e não deu certo. Às vezes um relacionamento que não deu certo. Às vezes uma falência. Às vezes em ser crente. Nós somos zombados todos os dias. Fazem rir da gente. Tira onda da cara da gente. Mas Davi não se importou. Sabe por quê? Porque o Senhor não permitiu, aleluia, que ele vivesse numa posição de fracasso. Ele exaltou ao Senhor, ele reconheceu a grandeza de Deus, que o Senhor é Deus. Ele vai louvar. Acontece aqui como a gente tem, irmãos. Às vezes a gente adora ao Senhor e a gente não sabe por que aquele irmão está adorando. O irmão levanta a mão, dá aleluia, dá glória a Deus. Só o irmão sabe. A gente não sabe nada que está acontecendo na vida do irmão. Assim também foi na vida de Davi. Ele não sabia. Por que Davi estava exaltando ao Senhor? Aqui no texto a gente não tem essa percepção de saber o motivo por que Davi glorificou a Deus e exaltou o nome do Senhor. Eu estou aqui fazendo uma teologia desse texto. E a gente vê, irmãos, às vezes glorificando livremente. Oh, glória a Deus, aleluia. E a gente olha para o irmão assim, xoxa, o que está acontecendo com esse irmão aí? A gente não sabe o motivo da adoração dele. Porque a gente não conhece. Mas ele sabe. A pessoa que está exaltando sabe. Às vezes Deus tirou ele de um perigo. Às vezes Deus tirou ele de uma situação difícil. Às vezes Deus tirou ele de um problema que ele estava passando. E ele chega na igreja glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. É as razões dele. O salmista vai dizer aqui, porque ele adora, porque me tirou da lama, do fundo do poço,
do desespero total, da pior lugar que poderia estar. E essa ideia da palavra aqui, que é resgatado, é o inferno. Ele resgatou do inferno, ele tirou do lamaçal do pecado. O salmista diz: eu exaltarei, pois tu me socorrestes. Ele descreve como foi esse socorro. Eu te exaltarei, ó Senhor, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Deus não permitiu que os inimigos dele zombassem da desgraça que ele estava vivendo. Alguns vão dizer: o que está acontecendo aqui? A gente vê a perseguição de Saul contra Davi. Saul querendo tirar a vida de Davi. Alguém tinha sido um grande guerreiro, Davi, o guerreiro. Alguém que tinha sido uma pessoa de destaque no meio de Israel. E de repente se vê na lama. Se vê depressivo, caído em desespero, em agonia. E os inimigos zombando dele. Mas é interessante que Deus não deixou os inimigos zombar de Davi. Deus preservou a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, alegrar-se sobre mim. Coloque o versículo 2, por favor, Yasmin. Olha o versículo 2. O Senhor, meu Deus, clamei a ti e ele me saraste. Em outras versões vai dizer, me curaste. Alguém pode dizer assim: mas Davi estava doente. Davi estava passando por momentos terríveis. E o Senhor sarou as suas feridas. Mas ele não ficou lá reclamando. Ele não ficou lá murmurando. Ele teve a atitude de se levantar, pedir ajuda a Deus, confiar em Deus. E Deus não permitisse que os inimigos zombassem dele. E o Senhor curou as suas feridas. O Senhor curou a sua enfermidade. O ponto principal desse texto é que Davi estava numa situação difícil e complicada, ruim. Eu estava no fundo do poço, mas então eu clamei ao Senhor. Então os meus olhos se voltaram para Deus e eu clamei ao Senhor. Ele não permitiu que os meus inimigos zombassem de mim, porque Ele me restaurou. Eu não tinha mais o que as pessoas dizer sobre a minha vida, porque Deus restaurou a minha vida. Imagina você, meu irmão. Imagina você, minha irmã. Talvez você esteja vivendo uma situação de desespero, envergonhando de andar até na rua, envergonhado de ir em determinados lugares, porque você está passando por uma situação difícil. Aí você se lembra que tem um Pai, que é Deus, que criou tudo e fez tudo. Então você ergue a sua voz a seu Pai e clama a seu Pai, e esse Pai te ouve, o seu clamor restaura a sua sorte. Nós podemos dizer, Ele restaura a sua vida, Ele restaura a sua história. Agora sim eu posso andar de cabeça erguida, eu não tenho mais do que me envergonhar, porque Deus restaurou a minha vida. Deus restaurou. Deus faz isso conosco, meus irmãos. Ele faz isso com a sua vida, com a sua história. Ele muda qualquer história, seja ela pior que seja. Ele muda porque Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe, a gente gosta muito de usar a expressão Deus do impossível. Deus, todas as coisas são possíveis para Deus. E a gente coloca até umas frases, às vezes, no carro. Deus dos impossíveis. A gente coloca aqueles, lá na porta lá de casa tem um também, lá não lembro o versículo, e Balbina gosta de colocar na porta. Às vezes a gente coloca no espelho, lá no banheiro, frases, a gente coloca frases na casa toda. E achando que aquilo ali, a gente tem uma ideia que aquela frase ali no carro, no espelho, no banheiro, é mais uma ideia de tentar ser fortalecido por aquela frase, do que necessariamente crer que você é filho do Deus Altíssimo, que pode tudo. Você é filho do Altíssimo, que te tira do abismo que você está vivendo e restaura a sua vida para uma nova condição. Não preciso colocar frases na porta do meu quarto. A frase é só uma ideia.
mas tem que estar aqui dentro do meu coração. E agradecer a Deus pela restauração da vida. E agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Quantas vidas foram ceifadas? Quantas vidas foram levadas com essa pandemia? 600 e tantas pessoas foram levadas. Então nós temos motivos, irmãos, para agradecer a Deus. Louvar a Ele, glorificar o nome dEle, exaltar a Ele, agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pela sua esposa, agradecer a Deus pelos seus filhos, que até aqui o Senhor sustentou, até aqui o Senhor guardou, até aqui o Senhor preservou a vida dos nossos familiares. E a segunda razão, eu quero trazer dentro desse salmo, é que Deus nos livra da cova. Olha o verso, passa um pouquinho o verso 3, por favor. Senhor, fizesse subir a minha alma de onde? Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Olha o que diz o verso. Senhor, da cova subiste a minha alma, preservaste a minha vida, para que não descesse a sepultura. O que Davi está dizendo aqui é que ele estava na pior das situações. A palavra que ele usa aqui para sepultura é Sheol. Eu tenho uma Bíblia aqui, ela é do original, Jerusalém. Ele fala Sheol. Lugar de mortos. E ele não estava literalmente no caixão. Não estava. Mas ele se sentia como se estivesse morto. Ele sentia como se não houvesse mais vida nele. Como se não houvesse mais esperança para ele. E o texto está nos fazendo entender teologicamente sobre a vida de Davi. Nós vamos perceber que a realidade de Davi, após ele passar esses momentos de dificuldade, afirmar que a sua alma está como se fosse numa cova. E a gente entende que o ser humano é sujeito a sofrer abalos na sua vida emocional, psicológica e espiritual. Às vezes a sua fé é abalada. E esses abalos podem sim revelar que estamos vivendo em verdadeiras covas. Covas que a gente sente perto a dor e a angústia. A tristeza, por vezes, e a morte, passando diante dos nossos olhos. Davi estava assim antes de Deus agir na sua vida. O seu sentimento era um sentimento de solidão. Ele estava sozinho em seus pecados, sozinho com as suas dores, sozinho com a sua amargura. A consciência castigava Davi, o acusava profundamente. Davi estava vivendo profundas dificuldades. Mas ele reconhece que Deus não deixou morrer, perecer. E aquelas covas fez uma alma subir daquelas profundezas. Isso parece que retrata as nossas vidas. Parece que estamos vivendo em verdadeiras covas. É perigoso sair de casa. É perigoso ficar em casa. É perigoso atravessar a rua. É perigoso viver na aglomeração. É perigoso ir a um supermercado. É perigoso ir no banco. É perigo em cima de perigo. Nós estamos vivendo, irmãos, como se as covas estivessem abertas para nós. Mas Deus vai nos levantar e nos vai erguer da sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sente isso diversas vezes na nossa vida. De tristeza, de amargura. A gente sente isso, às vezes pode ser pelo sentimento da namorada. Eu não sei, eu quando era novo, eu me pegava muito nas namoradas. Era novo, tinha 13, 14 anos. E às vezes aquelas namoradas eu chamava para namorar e elas não queriam nada comigo, levavam muito fora. E às vezes você ficava gostando daquela menina ali e tal, e eu ia para casa, ficava só triste. Só pensava, nem dormia direito, só ficava pensando naquela menina. No meu tempo era assim, era meio complicado. Hoje é coisa mais fácil. O cara entra no Zap, não sei o quê, conversa, mas no meu tempo tinha que encarar. Isso gerava um sentimento de tristeza, de abatimento. Mas graças a Deus que eu achei balbinho. Foi difícil também, mas eu achei. E a gente passa por isso.
Quando você quer aquela pessoa te dá um fora. Aí você vai de novo, leva outro fora, né, Binho? Aí vai de novo, leva outro fora. Aí você entra num total desespero, tristeza, leva fora dali. Você não sente vontade mais de fazer mais nada. Como se estivesse depressivo, só dentro de casa, sem querer comer, só pensando naquela namorada que te rejeitou. Mas pode ser também o seu casamento. Pode ser também seu casamento. Pode ser. Que está destruído. Que está quebrado. Você olha para o seu casamento e diz, não tem mais jeito, não há esperança. Aqui. Não vejo como isso pode dar certo mais. Eu vou desistir desse casamento. Eu estou falando algo errado, irmão? Estou falando algo que acontece. Acontece. Às vezes pode ser sua empresa. Pode ser a sua vida financeira. Que você está passando, às vezes, por um momento difícil. Não consegue sanar os seus compromissos, boletos, seus vencimentos. Tem tantas situações que nós sentimos, como Davi estava se sentindo, como se estivéssemos olhando para dentro de nós e não houvesse mais vida, mais esperança. Não há mais nada, só a morte. Mas lembra o que Davi clamou? Ele clamou para Deus. O socorro vem do Senhor. O salmista no Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta, de onde é que virá o meu socorro? E ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós estamos num momento de aperto, uma situação diminuta. A gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, não vê saída. A gente não encontra uma saída. Mas quando a gente levanta os olhos para Deus, quando a gente olha para os montes, que elevamos os olhos para o Senhor, Ele atende o nosso clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele atende o nosso clamor. E a terceira razão que a gente vê nesse salmo, que Deus atende o nosso clamor. Ele vai dizer assim, salmodiar ao Senhor vós, que sois seus fiéis, seu santo, e dá graça ao seu santo nome. No versículo 4 tem duas ideias bastante claras para nós. A primeira ideia, Davi chama os fiéis do Senhor. Os santos do Senhor, para uma profunda reflexão. Ele está reunindo o grupo que está vivendo desse mesmo sentimento que o dele. A Israel que estava vivendo essa situação. A mesma situação que ele estava passando. Por grandes dificuldades. E que aguardava o favor de Deus. E ele chama esses homens fiéis, santos e mansos, para dizer a eles, ei, dê graças ao seu santo nome. Dê graças ao Senhor. Dê graças ao seu santo nome. Davi está clamando, convocando esses homens a recuperar as suas memórias, a retirar os sentimentos de morte, a recuperação da mente, dar sentido à vida, dar graça a Deus pela vida. Irmãos, estamos vivendo isso nesses últimos dias, parece que estamos caindo em uma cova, é assustador, nós estamos vivendo dias difíceis. Glorifique o seu santo nome. Exalte a Ele por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, que está presente em vossas memórias, em vossas lembranças. Ele pode devolver a expectativa, a esperança para você, porque Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo hoje e eternamente. Estou quase acabando. Irmão, às vezes nós somos movidos pelas nossas difíceis experiências. Há de nos esquecer daquilo que Deus fez por nós, lá atrás. Às vezes nós somos motivados pelas tristes experiências, e elas vão nos colocando em covas, e a gente acha que Deus não está mais agindo em nossa vida, que Deus esqueceu de nós, mas Ele é o mesmo Deus que agiu na sua vida, e vai te dar a vitória em nome de Jesus, porque você é um vencedor. Não é verdade? A gente às vezes esquece. Tanta coisa boa que Deus fez na vida da gente. A gente tem essa coisa de esquecer.
E a gente esquece essas benéficas que Deus fez na vida da gente. Como é fácil esquecer, irmãos. A gente não lembra. A gente fica com a cara emburrada. Vai para a igreja e está emburrado. Vai para a igreja, não levanta a voz, não glorifica a Deus. A atenção parece que é só para mim. Irmãos, vamos nos lembrar de quem nós éramos. Quem éramos nós. Que vida que nós tínhamos. E hoje nós temos uma vida com Deus. Nós temos um Salvador. Nós temos um Senhor. Nós temos um que cuida da gente. Deus não evaporou. Deus continua presente. Ele continua vivo. Ele continua dizendo, eu sou Deus. Eu preciso que meu filho chame por mim. Exalte o meu nome. Que eu vou te fazer grandes coisas na sua vida. Deus não abandonou a gente. O inimigo vai até dizer, mas Deus nem olha mais para você. Deus olha assim, é mentira do diabo. Deus continua te amando. Mesmo que você fez, se você errou ou não errou, Ele continua te amando. Porque Ele é Deus. E às vezes nós somos motivados pelas nossas difíceis experiências. E eu tenho uma pergunta para todos nós, para mim também. Em que momento nós esquecemos de fazer, e nós, através de nós, que momento da fé, da vida cristã, deixou de perder o sentido? Quando é que foi que deixou a alegria ser vencida pela tristeza? Quando é que aconteceu, irmão, que você deixou de vir à igreja? Talvez a pandemia está levando muitas pessoas a não vir na igreja com medo, tudo bem. Mas se você tomar os cuidados, não precisa ficar em casa. Venha para a igreja, use todo o meio de segurança e venha glorificar a Deus e exaltar o nome dEle. Quando é que você perdeu as grandes manifestações de Deus na sua vida? Meu Daldo, eu não vi muitos milagres acontecer na minha vida. Mas talvez o mar que dividia você da realidade cristã foi rompido pela graça de Deus. E você foi tirado de tantos embaraços da vida. Mas você está aqui hoje. Você era uma pessoa atrapalhada, complicada, problemática. Mas você está aqui hoje. Talvez você estivesse sendo uma pessoa viciada e Deus te colocou aqui hoje. Lembra disso ou você se esqueceu que Deus colocou aqui, fez a sua vida, na sua família, visitou tudo na sua vida, na sua casa, te resgatou, te levou para um lugar seguro, e está aqui nesta noite para glorificar e dizer, meu filho, vem aqui, que eu continuarei te abençoando. Eu restaurei a tua memória. Lembra que eu fiz na tua vida, que eu sou da tua vida. Toda essa restauração de memória vai levar Davi a dizer algo muito interessante. E a última razão que a gente aprende desse salmo é que Deus devolve a alegria da manhã. Esse é o texto-chave da pregação do versículo 5. É o foco dessa mensagem. Ele vai dizer assim, porque não passa de um momento a tua ira. É momentânea. A ira de Deus não se alonga. A ira de Deus não é permanente. A ira de Deus é momentânea. Ela passa rapidamente, a ira dele. Porém, o seu favor dura para sempre, ou seja, para a vida inteira. Olha que Deus maravilhoso, as suas misericórdias é a razão de não sermos o quê? Consumidos. A ira dele passa rápido. Se você fez algo que desagradou a Deus, naquele momento ele fica triste. A Bíblia diz que o Espírito Santo fica triste. Mas depois vem o favor de Deus que dura para sempre. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não é um Deus irado. Ele é um Deus bondoso. A sua ira é naquele momento. E quando a gente vê a história de Davi, todo mundo censurando Davi, né? E realmente, Davi comete erros. Que chega um profeta anônimo, do nada, e confronta Davi. Profeta Natã.
disse: tu fez algo errado. Tu cometeste um crime. Cometi um crime? É. E você tem que pagar pelo que você fez. Quando ele mandou o general do exército ir na frente da batalha, que ele olhou os olhos dele enganou Davi. Ele foi enganado pelos olhos. Que ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Era um anexo do palácio. A esposa de um general de guerra. E ele cobiçou aquela mulher. Ele errou. Davi perdeu o sentido do certo e do errado. Natan diz: você cometeu um crime. Essa história de Davi, quando Davi olha para trás, ele vê tantas tragédias e vai dizer: não passa de momentos a ira do Senhor. Mas o seu favor dura a vida inteira. Ele consegue enxergar o favor de Deus diante dos problemas da vida. Ele reconhece a bondade de Deus diante de tantas dificuldades. Aí Davi vai dizer no texto-chave desse Salmo 39. Ele faz uma transição, ele vai dizer assim: ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. E se nós observarmos esse texto na sua literalidade, quando que essa alegria vai chegar na minha vida? Talvez você está passando momentos difíceis, irmão Dalton. Quando é que essa alegria vai chegar? Porque a minha vida só é tristeza, só é choro. Eu durmo a noite toda chorando. Não tem noite que eu não choro. Quando é que vai acontecer a alegria na minha vida? Porque só é tristeza, só é lamento. Eu não consigo dormir. Eu só durmo à base de medicamento. Mas a alegria vem na romper da manhã. Noite aqui não se refere ao ciclo, essa ideia que temos, mas o período da noite é difícil. Na noite existem muitos perigos. É na noite que os predadores saem para caçar. Na noite não tem homem valente, não tem homem forte, não tem homem grande, porque a noite é assustadora. Qualquer barulho que você escuta na sua casa, você já levanta para saber o que é. Porque na noite a gente enxerga, o enxergar nosso é limitado. É no período da noite que qualquer homem, seja forte, fraco, grande ou pequeno, ele anda com desconfiança, sempre temendo barulho e qualquer movimento. É na noite que a gente tem medo. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim: eu não consigo dormir à noite. Porque a noite para mim traz um tormento para mim. Eu não consigo dormir, porque vem lembranças. É a hora que você coloca a cabeça no seu travesseiro e começa a refletir. É na noite que vem a tristeza. É na noite que todo mundo está dormindo, que você fica sozinho na sua solidão, o seu mundo sozinho. É na noite. Davi está dizendo que o anoitecer pode vir um choro, mas o foco de Davi não está na realidade da noite. Ele faz uma declaração ao anoitecer: a alegria vem pela manhã. Davi está dizendo que quando o choro vem, isso demonstra a realidade da vida, mas como o raiar do dia, ao dissipar das trevas, o romper da manhã, ele traz consigo uma grande porção de alegria para a nossa vida. O choro pode durar uma noite, é só uma noite, é passageira. É como a ira de Deus, é momentânea, passa rápido. Tem alguns que não conseguem passar rápido, fica noites e noites e noites. Mas aqueles que confiam no Senhor, vê o amanhã. E o amanhã representa um novo dia, uma nova perspectiva, uma nova realidade.
o que está acontecendo ao meu redor, mas quando o dia chega, quando a luz se manifesta, quando a manhã rompe a noite, ela traz consigo a visão de que antes eu não tinha e proporciona a mim uma nova perspectiva em relação do que eu estou vivendo. A gente na manhã surgiu, a minha vida como ela veio, ela trouxe a alegria, ela trouxe a confiança. O choro é a expressão natural e espontânea de uma pessoa forte, embora o choro seja associado com aflição e sofrimento. Tem um choro de alegria, mas tem um choro de sofrimento. Tem um choro de sofrimento. Interessante que quando a gente chora, as lágrimas é um lubrificante dos olhos. Ele lubrifica o globo ocular. Lubrifica, é o canal lacrimal. É as lágrimas que lubrifica. E a Bíblia diz que Deus tem um odre. Ele recolhe todas as suas lágrimas e coloca no receptáculo de Deus. Deus sabe por que você está chorando. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe as noites difíceis que você está vivendo, que você não consegue dormir. Mas Ele está dizendo para nós nessa noite: o choro pode durar a noite inteira, mas se eu acreditar, o amanhecer vem a alegria, vem uma porção de alegria para a minha vida. Eu vou dar sentido para a minha vida vai ser diferente. Eu não vou me importar mais com a noite, com o medo da noite, porque agora eu estou na presença de Deus. Um novo raiar vai surgir para mim e uma nova perspectiva de vida vai surgir para a minha vida. O ódio de Deus, ela vai sempre existir, as lágrimas. O choro acontece independente de idade, nacionalidade, de nível intelectual, posição social ou econômico. Todos os seres humanos experimentam o sentimento em suas vidas. O choro vem para nos ensinar algumas lições para a nossa vida. Vem como instrumento para moldar o nosso caráter. Como pela alegria que vem pela manhã, tanto pelo sofrimento, que é um visitante passageiro, como pela graciosa, o favor de Deus que nos acompanha desde agora e para a eternidade. Faz parte da nossa vida. Mas não esqueçamos, irmãos, de celebrar ao Senhor, de glorificar a Ele pela vida, de glorificar a Ele pelos feitos que Ele fez na nossa vida. Reconhecer que Ele é Deus, que nós temos um Pai. Ele é meu Pai. Eu até brinco aqui com a igreja, e quando eu era mais novo, adolescente, já estou encerrando. Quando eu era adolescente, me colocaram um apelido de Sedada. Eu não sei porquê. E de vez em quando eu digo, Senhor, quando eu estou orando ao Senhor, eu sempre digo assim, olha, quando eu estou aflito, quando eu estou triste, claro que já passei. Passo. Não sou diferente dos irmãos. Todos nós temos nossos conflitos, as nossas angústias. E eu fico olhando assim para Deus, digo, Deus, é como se Deus dissesse assim, ô Gabriel, chama um dos anjos dele, vai lá e veja aqui o que Sedada está precisando lá. Ajuda aquele menino, ele dá muito trabalho, mas eu gosto muito dele. Eu amo aquele menino. Ajeite ele lá. E ele me ajeita, irmão. Pode crer que ele me ajeita. Cada situação que eu passo, e os irmãos sabem quem é comerciante e empresário, sabe que passa dificuldade. Eu entro, tem uma salinha lá na minha empresa que ora, Senhor, eu estou precisando de tanto, viu, Senhor? Olhe para mim, Senhor. Irmão, é ligeiro, não demora muito, não. Que ele manda um cliente e, ai, que bênção, alegria. Irmão, porque eu confio nele. Eu confio nele. E vou sempre confiar nele. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu não vou deixar de confiar nele, de crer nele. Eu não sei se os irmãos têm o mesmo sentimento que eu. Mas essa é a nossa vida. Não tem outra dimensão, não sei essa. E reconhecer que Ele é Deus. Que nós estamos aqui de passagem. O nosso porto, o nosso ancaradouro não é aqui. É a Nova Jerusalém, a capital federal. Eu sempre digo, eu não tenho medo de morrer, não. Eu não nasci para si mesmo. No dia que Deus quiser levar, pode levar. Fica à vontade. Não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu confio no meu Redentor. Confio nele. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei.
a minha relação com Ele, a minha relação de compromisso, de obediência. Eu não vacilo, irmão. Eu não vacilo. Eu não consigo ter ódio do irmão. Não consigo. Eu não consigo, como tem irmãos que conseguem guardar rancor a vida inteira do outro irmão. E o espírito de perdão é importante. Perdoar uns aos outros. Ele mandou a gente fazer isso. Ou a gente esquece que Deus não está com nada na nossa vida. Se Ele manda a gente ser santo, a gente tem que ser santo, buscar a santidade. E nós não estamos aqui de brincar de ser crente, irmãos. Nós temos que ter comprometimento com o Senhor. Ter compromisso com Ele. Ou eu sou, eu não sou. No dia que eu levar uma vida errada, eu digo, ó, pastor, está aqui, ó, meu documento aqui, fico com tudo aí que eu vou agora para o mundo. Mas continuar na igreja, pregando para os irmãos aqui, com a vida desmantelada, está errado, irmão. Deus não quer isso. Deus quer algo novo em sua vida, uma renovação espiritual na sua vida, para você ser um crente fervoroso e cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Foi isso que eu fui dizer para os irmãos aqui nessa noite. Como é que os irmãos me toleraram aqui, né? Esses momentos.